Então eu quero te convidar para que hoje você possa comigo, nós vamos viajar para um lugar chamado Éfeso. Nós vamos hoje conhecer um pouco mais dessa igreja, a igreja de Éfeso, e vamos nos apoiar num texto bíblico que o apóstolo Paulo escreve a essa igreja, falando da armadura de Deus, a armadura que o cristão deve ter, amém? E nós, então, com base nesse texto, nós vamos poder passear pela igreja de Éfeso e conhecer como era esse lugar. Sabe quando você não foi a um lugar, mas alguém começa a te contar e diz assim, então, aquele lugar, ele era assim, ele era desse jeito. Ali havia uma torre muito alta, ali havia uma ponte muito bonita, e você começa a imaginar, você começa de alguma maneira a deduzir ou formar na sua mente como seria esse lugar. Eu quero hoje, em nome de Jesus, que através do Espírito nós possamos entrar aí, conhecer esse lugar, um lugar em que Deus vai falar com a nossa vida e vai abrir os nossos olhos. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, nesta manhã, fala em Efésios capítulo 6, verso 10 até o verso 18. A palavra de Deus começa dizendo assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo, destinado à igreja de Éfeso. Quando Paulo escreve a carta de Éfeso, ele escreve muito depois, ele escreve 62 anos depois de Cristo Jesus, ou seja, depois que ele mesmo havia passado por Éfeso. Ele escreve quando ele estava na sua primeira prisão. Vocês sabiam que Paulo foi preso? Paulo foi preso 2 vezes. E a primeira vez que Paulo foi preso, ele escreve a carta a Efésio, ele escreve a carta à igreja de Colossos, ele escreve Colossenses, ele escreve Filipenses e ele escreve Filemão. Quando Paulo sai da prisão, conta a história que a carta que ele escreveu foram as cartas pastorais, a primeira carta de Timóteo e a carta de Tito. Mas depois Paulo volta para a prisão, e quando Paulo volta para a prisão é o momento em que ele escreve a segunda carta de Timóteo. É tanto que lá ele vai dizer que ele já está para ser entregue por aspersão de sacrifício. Algumas traduções falam por libação. Ele está dizendo assim, eu vou morrer, eu já vou ser entregue, o meu tempo nessa terra está terminando. Mas a igreja de Éfeso, ela nasce muito antes. A igreja de Éfeso, ela nasce numa das missões de Paulo, ela nasce numa das passagens de Paulo por aquele lugar. Quando Paulo sai, se converte, ele sai a fazer missões. Paulo é o grande missionário da Bíblia, talvez. Paulo é também o grande evangelista. Paulo é também o grande pastor da Bíblia. Paulo, na pessoa de Paulo, havia muitos atributos, havia muitos dons que Deus havia capacitado Paulo. E na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo sai atravessando muitas cidades, ele chega a Atenas. Em Atenas ele prega sobre o Deus desconhecido, depois ele desce até Corinto e depois ele atravessa o mar Egeu e vem aqui a Éfeso. Éfeso, para você entender, fica na Turquia. Éfeso é uma cidade ali no Mediterrâneo, bem para baixo, e ela tem justamente saída para o mar. E foi nessa segunda viagem que Paulo passa por ali. Paulo prega o evangelho naquele lugar, mas ele não fica. Ele deixa um casal ali e vai-se embora. Na terceira viagem missionária dele, aí ele fica. E aí ele fica 2 anos em Éfeso. E nesses 2 anos que ele fica em Éfeso, a palavra de Deus chega a dizer que por causa disso, todos os habitantes da Ásia ouviram o evangelho. Todos os habitantes da Ásia ouviram o evangelho. Mas como era Éfeso? Éfeso era uma cidade greco-romana.
cidade que foi inicialmente conquistada pelos gregos, fundada por gregos, mas nesses dias o Império Romano dominava a terra. Então, depois de Roma, Éfeso era seguramente a cidade mais importante da Ásia Menor. Era tida como a capital do Império Romano. E para que vocês tenham ideia, no século I, antes de Cristo, Éfeso era uma cidade de 250 mil pessoas. Não era uma cidade pequena para a época. E nos dias de Paulo, era uma cidade de 500 mil pessoas. Então você começa a imaginar um homem de Deus que chega num lugar de 500 mil pessoas, e a Bíblia fala que toda a Ásia começa a ouvir o Evangelho por causa de Paulo. Nós não estamos falando de poucas pessoas, mas essa cidade, além da prosperidade por conta do mar, era uma cidade também próspera por conta da sua idolatria. Era uma cidade em que a Bíblia nos conta que fazia nichos para uma deusa chamada Diana, a Diana dos Efésios. Era uma cidade que vendia muitos objetos, muitos adereços que eram provenientes a essa deusa. E esse é o lugar que Paulo chega para fazer a obra. Em Atos 19, acompanhe comigo, a palavra de Deus descreve o que é Éfeso espiritualmente. Éfeso espiritualmente é aquilo que a palavra de Deus fala, um lugar dominado por espíritos malignos. Olha o que diz Atos 19, 12, diz assim: de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Depois em Atos 19, 15 e 16, a palavra do Senhor diz assim: respondendo porém o espírito maligno, disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno e assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Ainda Atos 19 diz assim: também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50 mil peças de prata. Essa era a realidade espiritual de Éfeso. Chega Paulo para fazer uma obra num lugar hostil, num lugar em que a presença de espíritos malignos era constante. A palavra de Deus está nos descrevendo um cenário que muitos talvez ali até tentaram fazer a obra, mas não prosperaram. Mas Paulo em 2 anos fez com que toda a Ásia ouvisse a palavra de Deus. E agora esse homem, já no cárcere, velho, ele escreve orientando e dizendo: tomem cuidado, vocês devem se revestir, vocês devem se fortalecer no poder de Deus. E aí ele vai descrever por quê. Então ele diz como enfrentar essa realidade. Como é que Paulo pôde enfrentar essa realidade? E como é que nós, que vivemos nesse mundo que não difere de Éfeso, o mundo que nós vivemos, o mundo espiritual, ele é muito mais real do que esse mundo que nós vivemos da matéria. O mundo espiritual, ele é muito mais marcado por esses embates do que esse mundo que nós vivemos aqui. E como é que nós enfrentamos isso? Ele começa dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. E aí ele diz: contra as astutas ciladas do diabo. Quantas vezes nós nos deparamos com situações que são verdadeiros laços, verdadeiras ciladas. Situações que você enfrenta, que você olha e você fala: isso aqui eu tenho certeza que isso é algo maligno. Isso não veio do nada para a minha vida. Porque você não pode se dissociar do mundo espiritual do qual a nossa vida está exposta. Nós vivemos num mundo em que o Deus a quem nós servimos é espírito, em que parte de nós mesmos somos formados por espírito. Nós não podemos imaginar que aqui nessa terra nós vamos andar e tudo vai dar certo. Perdoe-me te dizer isso, mas muitas vezes na tua vida, aquilo que você vai se propor a fazer não vai dar certo. E não vai dar certo porque você vai enfrentar resistência. Houve um tempo que Paulo dizia assim, ele queria descer a um determinado lugar, ele queria passar a Macedônia, e ele ora e ele fala assim, mas ele se referindo às forças malignas, ele fala assim: mas eles não me deixavam passar para a Macedônia.
Há um momento de Daniel, por exemplo, que Daniel se põe a orar, e a Bíblia fala que quando o anjo vem até ele, o anjo fala: Daniel, foi no primeiro dia que você começou a orar, que as tuas orações foram ouvidas, mas o principado da Pérsia não deixava eu chegar até você. Esse é o mundo que nós vivemos. E Paulo explica: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Deixe-me dizer uma coisa: a grande batalha, a grande guerra que o diabo trava com a nossa vida, não é uma guerra visível. Não é aquela coisa assim: eu vi o diabo ali, ele está ali. O diabo foi bater lá na porta da minha casa. O diabo... Não é dessa maneira. A grande guerra que nós sofremos, o campo de batalha na nossa vida, é na mente, é no seu pensamento, são os seus sentimentos. Quantas vezes uma rejeição que você sofreu quando era novo, quando era talvez jovem, quando era criança, isso repercute na sua vida até hoje, e o diabo te aprisiona aí. Quantas pessoas que por conta de uma rejeição de um pai, de uma mãe, por não terem recebido o amor, o abraço, um beijo, um carinho, por terem ouvido uma palavra de maldição. Outro dia um irmão dizia para mim, ele falava: quando meu pai e minha mãe se separaram, meu pai olhou para nós e falou assim, olhou para minha mãe e disse assim: você vai criar um ladrão, um traficante e 2 prostitutas. E a pessoa cresce com isso. É o diabo lançando na mente das pessoas, é o diabo profetizando na vida das pessoas, é ele dizendo para você: a sua vida não vai dar em nada. E Deus aqui está nos mostrando que a batalha, ela é muito maior, ela é muito mais forte. A batalha, ela é num lugar celestial, a batalha é num campo que muitas vezes você não vê. Quantas vezes você se pega pensando, a sua mente se pega pensando em pensamentos destrutivos? Quantas vezes você se pega pensando, você fala: por que eu estou pensando nisso? E você se põe a orar e se põe a repreender aquele tipo de pensamento. Porque o campo de guerra, da batalha, é na mente. O diabo trabalha para nos desviar da fé, para nos afastar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Talvez Éfeso seja... essa carta de Efésios seja talvez a carta, a epístola mais contundente acerca de batalha espiritual. Seguramente. A mais forte. E Paulo está falando de lugares celestes. Deixe-me dizer uma coisa para você. Você acha que o diabo está no inferno? Nós temos às vezes... porque o diabo está no inferno. Você acha que o diabo está nesse lugar chamado inferno? Inferno é uma palavra emprestada do latim. Inferno vem do latim infernos. A Bíblia não fala diretamente inferno, mas a Bíblia usa 4 palavras para definir, para representar, para simbolizar, para dizer: o inferno é desse jeito. A primeira palavra que você vai encontrar na Bíblia é Sheol. Sheol significa túmulo, sepultura, morada dos mortos, mundo dos mortos, mas também significa inferno. A segunda palavra que você vai encontrar na Bíblia é Hades. É a transliteração para o grego da palavra hebraica Sheol. É a mesma coisa. Túmulo, sepultura, mundo dos mortos. A terceira palavra que você vai encontrar na Bíblia, que está lá na segunda carta de Pedro, em que a palavra de Deus fala que o Senhor reservou em cadeias do inferno os anjos que se rebelaram contra ele. Quando o Senhor fala se rebelou, ele reservou, ele aprisionou em cadeias do inferno, quando usa essa palavra inferno, aí está usando a palavra tártaros no grego. É a terceira palavra que é usada para, de alguma maneira, indicar o inferno. A quarta palavra é aquela que Jesus mais usou para ensinar o que é o inferno, é Guiena. Guiena vem do Vale de Rinom, Vale do Filho de Rinom. Essa é a tradução literal da palavra Guiena, Vale do Filho de Rinom. E Vale do Filho de Rinom era um lugar lá em Israel em que os reis apóstatas, eles queimavam seus filhos para Moloque. Naquele tempo, eles construíram uma estátua de um deus chamado Moloque, eles colocavam fogo e ali eles queimavam os seus filhos. Se você for na Bíblia, você vai encontrar o rei Acás fazendo isso, você vai encontrar o rei Manassés fazendo isso, e só nos dias do rei Josias é que essa prática é abolida de Israel. Nos dias de Jesus, o Vale de Rinom era o lixão de Jerusalém, ficava fora das muralhas de Jerusalém.
E esse lugar era um lugar onde era colocado o lixo, onde eram lançados os animais mortos e, pasme, os corpos daqueles homens que eram indignos de terem um sepultamento honrado, apropriado. A prova disso é que José de Arimateia vem pedir o corpo de Jesus, porque a morte de cruz era a morte mais vergonhosa do império, e todos aqueles que morriam na cruz não eram dignos de ter um enterro, eles eram simplesmente jogados e queimados nesse lugar. O lixo desse lugar, o lixo que era queimado no Vale de Rinom, era um lixo que era tanto lixo, tanto lixo, tanto lixo, que o fogo nunca apagava. E por serem queimados, se exalava um gás que a predominância era o enxofre. E aquilo que não era queimado a fogo, era consumido pelos vermes, era consumido pelos bichos. É por isso que Jesus, quando vai ensinar os judeus, Jesus diz assim: deixe-me ensinar, o inferno é um lugar parecido com isto aqui, ó. O inferno é um lugar onde ele vai dizer assim: o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Ele diz lá em Marcos 9, ele fala assim: se o teu olho te faz pecar, arranca. É melhor você entrar na vida sem um dos teus olhos do que com os teus dois olhos ires para o inferno. Aí ele diz assim: porque lá o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Deixe-me dizer, ninguém nunca inaugurou o inferno ainda. Você vai dizer: pastor, tem certeza? E eu vou responder para você com convicção: ninguém nunca inaugurou o inferno ainda. O inferno é um lugar em que está reservado ao diabo, aos seus demônios e a todos aqueles que morreram sem receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Essa é a verdade bíblica que eu tenho que falar para você. E eu quero dizer para você que esse lugar é um lugar que ainda está preparado, esperando. Ele não foi ainda, ninguém ainda cortou a fita inaugural do inferno. A Bíblia nos ensina, e eu não quero que você seja ignorante na falta do conhecimento. Quando o apóstolo Paulo fala assim: não quero que sejais ignorante em relação aos que dormem, ele não está se referindo à alma. Ele está se referindo àqueles que já morreram, mas ele está se referindo ao corpo. Lá em 1 Coríntios 15, ele vai falar que nós receberemos um corpo glorificado. Sabe o que isso significa? Que quando eu morro, o meu corpo vai para a sepultura, a minha alma vai para o céu, para a glória. Qual é a base bíblica, pastor? O ladrão na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando o ímpio morre, o corpo vai para a sepultura e a alma vai para o Hades e espera. Então haverá um dia em que Jesus Cristo voltará, e quando ele vier, a Bíblia fala: os corpos ressuscitarão. Os que morreram em Cristo primeiro, os corpos ressuscitarão e se unirão à alma. Corpo e alma estarão unidos e vão viver no céu. E os ímpios? O corpo, a morte devolverá aos seus mortos, e o corpo se unirá à alma, e então eles serão lançados no inferno. Qual é a base bíblica, pastor? Você nunca leu Jesus dizendo lá em Mateus 10, 28... não temais os que podem matar a alma. Temais antes aqueles que, matando a alma, pode fazer com que pereça no inferno a alma e o corpo. Entendendo? Amém? Está difícil de compreender? Não, né? Pois é, tudo isso para dizer que o diabo lá não está. E onde é que ele está, pastor? Ele está nas regiões celestiais. É por isso que Paulo vai dizer: ele está nas regiões celestiais. E quando a Bíblia fala, ele está nas regiões celestiais, acompanha comigo o que fala, por exemplo, Jó. Jó, capítulo 1, diz assim: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, de fazer turismo nela, de passear por ela. É isso que a palavra de Deus nos fala. E depois diz assim, lá em Pedro diz assim: cuidado, porque o vosso adversário, o diabo, ele fica como um leão. A Bíblia fala: vigia, seja sóbrio, porque ele fica como um leão procurando a quem ele possa tragar. Olha ele trabalhando aqui, ó. Olha ele trabalhando na sua mente, ele trabalhando no seu pensamento. Presta atenção. É por isso que a nossa luta, querido, ela não é contra a carne.
não contra a carne dos outros, talvez contra a nossa própria carne. A luta não é contra a carne, a luta não é contra o sangue, a luta é contra principados, é contra potestades, é contra hostes malignas, é contra príncipes das trevas, é contra esses espíritos dominadores da maldade. Essa é a nossa grande luta. É possível que alguns estejam aqui, mas você esteja longe daqui através do seu pensamento. É possível que você esteja me olhando hoje, me ouvindo hoje, e talvez o seu coração se feche, porque uma voz passe perto de você e diga assim: por que é que você está dando ouvidos a alguém que está falando do inferno? Afinal de contas, falar do inferno não é algo simpático, não é verdade? Mas o inferno é uma doutrina bíblica. Quando nós estudamos a doutrina da salvação, nós estudamos a doutrina do inferno, porque isso é bíblico. Então, o que eu quero dizer para você é que nós precisamos aprender a enfrentar isso, aprender a resistir a isso, aprender a lidar com essa situação. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E ainda ele acrescenta dizendo assim: e havendo feito tudo, vocês possam ficar firmes. E aí ele vai ilustrar com uma armadura. Ele vai ilustrar com a armadura que ele chama de armadura de Deus. Ele fala tomando toda a armadura de Deus. Sabe por quê? Porque o cenário mais comum de Éfeso naqueles dias era o cenário das centúrias. Era o cenário de um soldado romano. Por isso você até vê aqui nessa foto a imagem de um soldado romano. E ele vai usar a imagem de um soldado romano para nos informar e para nos dizer como é que nós devemos estar preparados para enfrentar esse combate, essa luta que opera contra a nossa mente, contra os nossos sentimentos, contra a nossa carne. E ele diz assim: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Presta atenção, nós estamos falando de coisas espirituais. O homem carnal não discerne as coisas espirituais, mas o homem espiritual tudo discerne, diz a palavra. Nós estamos falando de coisas espirituais. A firmeza de um cristão, ela não vem de uma couraça. A firmeza de um cristão, ela não vem de uma armadura física. A firmeza de um cristão, ela não vem de um cinturão. A firmeza de um cristão não vem de um pé calçado, ou de um escudo, ou de uma espada, ou de um capacete. Mas a firmeza de um cristão vem do modo de vida como ele vive. A firmeza de um cristão vem daquilo que realmente nós podemos dizer que é o caráter de Jesus Cristo. É a maneira como nós vivemos na nossa vida cristã que nos dá a armadura. É a maneira como você se porta, é a maneira como você age, é a maneira como você muitas vezes se lança nesse campo de batalha. É com a verdadeira armadura cristã, e a armadura cristã é a verdade. A armadura cristã é a justiça. A armadura cristã é a fé. É um evangelho verdadeiro. A armadura cristã é a salvação, é a esperança da salvação. A armadura verdadeira, como diz a palavra, é a própria palavra. E é isso que nós queremos hoje buscar no Senhor. É isso que hoje nós temos que clamar a Deus, para que Ele nos dê esse revestimento. Eu não quero algo físico, mas eu quero esses atributos, porque foi tudo isso que Jesus nos ofereceu como modelo. Essa é a grande chamada. Quando Paulo escreve isso, o que ele está fazendo é escrever a doutrina dos apóstolos. Ele está dizendo para você: se você quer vencer o diabo, se você quer vencer as tuas guerras espirituais, se você quer vencer aquilo que te é contrário, você vai precisar da verdade. Você vai precisar da justiça, você vai precisar da fé, você vai precisar ter esperança na salvação, você vai precisar da palavra. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. E eu quero te convidar a conhecer cada um desses atributos. O primeiro atributo que o apóstolo Paulo fala, ele diz: cingidos os vossos lombos com a verdade. Efésios 4:25, a palavra de Deus diz: por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros
uns dos outros. De pronto você pode se dar conta e você vai dizer a você mesmo: a mentira é uma das armas mais usadas pelo diabo para nos derrotar. Quantas vezes as pessoas, elas contam mentirinhas. São mentiras pequenas. Alguém liga na sua casa e você fala assim: fala que eu não estou. De onde é? De onde é? Não, eles estão querendo vender seguro de vida. Fala que eu não estou. É um outro que te liga e quer vender um seguro funerário. E aí você diz: não. Fala que o papai saiu. São pequenas mentiras que vão minando o seu caráter. Porque quando nós nos habituamos a contar pequenas mentiras, em situações difíceis nós vamos contar grandes mentiras. É o nosso caráter que vai sendo minado, é o nosso caráter que vai sendo minado. E a palavra de Deus está dizendo para nós: não deixa isso tomar conta da sua vida, pelo contrário, deixa a mentira. Você é um novo homem, você morreu para aquele velho homem mentia naturalmente. Você é um novo homem. Então a palavra de Deus, Jesus vai nos ensinar e vai dizer por que aqui nós não podemos mentir. Preste atenção, a palavra de Deus diz: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio. Ele está falando daquilo que ele mais sabe fazer, que é mentir. E ele diz assim: porque é mentiroso, ele é o pai da mentira. E se você mente, perdoe-me dizer, mas está havendo um conflito de paternidade na sua vida. Porque quem mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. No teu Deus só há verdade. Eu me lembro o testemunho de um irmão que participou, uma ocasião, lá no Brasil, de um roubo. E ele estava angustiado, porque até a audiência dele. E ele, orando, e Deus se manifestou através de um irmão e falou para ele assim: fale a verdade. E ele foi para aquela audiência, e quando chegou naquela audiência, o juiz começou a ouvir as pessoas, e ouviu e um falou: não, eu não participei. Vieram as testemunhas e falaram assim: eu reconheço, ele participou. Veio o outro, e o outro falou assim: não, eu não participei. As testemunhas olharam e falaram: eu reconheço, e ele participou. Quando chegou a vez dele, o juiz falou para ele assim: você participou do roubo? Ele falou: eu participei. As testemunhas olharam para ele e disseram: nós não o reconhecemos. O juiz falou para ele assim: você está querendo brincar com a minha cara? Eu tenho o poder de mandar te prender. Você está querendo brincar com a minha cara? Eu vou te perguntar de novo: você participou? E ele falou: eu participei. As testemunhas olharam e falaram: se ele participou, nós não sabemos, porque o rosto dele não nos é conhecido. Eu não o reconheço. O juiz falou: eu vou te absolver, mas saiba que se você não me respeitar e continuar brincando com a justiça, você ainda vai se ver mal. E aquele homem foi naquele dia liberto, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. O segundo atributo que um cristão deve ter na sua armadura é a justiça. A justiça, aliás, a bondade, a benignidade, a retidão, a sabedoria, a vontade, a graça, a misericórdia, a longanimidade, tudo isso são atributos que estão no Criador, que são comunicados à criatura. Ele não nos comunicou alguns dos seus atributos. Por exemplo, Deus é infinito. A infinitude de Deus não é comunicada a nós. A eternidade de Deus, ainda que nos seja comunicada de certo modo, no sentido de que nós somos intermináveis, não acaba aqui, a nossa alma prossegue, mas a eternidade de Deus anterior ao tempo, só Deus tem, nós não temos. Alguns atributos Deus não nos comunicou, mas alguns atributos Deus nos comunicou. E um dos atributos que Deus nos comunicou é a justiça, porque Deus é justo. Então a palavra de Deus fala em Romanos 6,18: e libertados do pecado foste feitos servos da justiça. De pronto você pode notar, pecado e justiça não combinam. É como óleo e água, eles não se juntam. Onde há pecado não há justiça, onde há justiça não pode haver pecado. Quando o Espírito Santo de Deus vem, ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Onde há justiça, não pode haver pecado. E isso fica tão claro para nós quando você olha o que está escrito em Provérbios 11:1. A palavra de Deus fala: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Deus abomina
a injustiça. Deus folga, porque Deus é amor, e o amor folga com a justiça. Onde há justiça, aí Deus se agrada. Então esse é um atributo que é necessário que nós tenhamos. É preciso que você ame viver na justiça. E quando nós amamos viver na justiça, nós odiamos o pecado. O terceiro atributo que é necessário para que você possa enfrentar essa guerra que nós passamos no dia a dia nessa terra. O terceiro atributo é um pé preparado com o evangelho da paz. O evangelho da paz, muitas vezes nós entendemos que é só o anúncio das boas novas. O evangelho é o anúncio das boas novas. Deixe-me te ensinar uma coisa. O evangelho, antes de mais nada, vergonha na cara. É dignidade. É dignidade. Você olhar para alguém que se diz seguidor de Cristo Jesus. No tempo antigo a gente costumava falar alguém que se diz crente. E você vendo essa pessoa dar mau testemunho, não combina. Não combina. Porque o que se espera de alguém que vive no evangelho é que tenha um comportamento digno. O que se espera de alguém que viva no evangelho é que leve uma vida correta. É que seja modelo em tudo. É isso que se espera de um cristão. É isso que se espera de alguém que se expõe para mostrar para as pessoas e dizer assim, quando nós vamos ao mundo, nós estamos dizendo para as pessoas assim, deixa eu te contar, Jesus se parece com alguém como eu. Imagina você chegar para alguém e começar a descrever uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, uma pessoa que nunca teve ideia da Bíblia, e você chega para ela e você começa a contar e dizer para ela assim, deixa eu te falar, Jesus, ele é assim, olha. Quantas são as pessoas com quem nós nos relacionamos no nosso dia a dia, que nós não precisamos falar o nome de Deus, nós não precisamos falar da Bíblia, nós não precisamos, só no nosso comportamento, só no nosso agir, só na nossa maneira de se comportar, as pessoas olham para nós e falam assim, você é diferente. Você não, mas diferente como? Eu sou um ET? Como é que eu sou? Não sei, você é diferente, você tem uma paz. Você é uma pessoa assim, e as pessoas começam a colocar, a traduzir aquilo que elas estão vendo. Agora, como é que uma pessoa pode espelhar isso, se essa pessoa não tem a dignidade do evangelho? A Bíblia fala, somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Sempre que você ouvir essa palavra evangelho, lembre da responsabilidade que você tem. Sempre que você pronunciar essa palavra evangelho, lembre-se que viver do evangelho é viver de maneira digna. Lembre-se sempre, nós vivemos hoje num mundo e numa igreja liberalista. Hoje o que prevalece é o liberalismo, em nome do amor se pode tudo. Hoje as pessoas, eu quero, em nome de Jesus, com muito amor, dizer para você, porque às vezes nós caímos nessas astutas ciladas do diabo por falta de conhecimento bíblico. E às vezes as pessoas acham assim, eu sou jovem, eu vou me casar, eu estou namorando, não tem problema nenhum eu fornicar, não tem problema nenhum eu ter relação sexual com o meu namorado, porque afinal de contas eu vou me casar mesmo. Casamento resolve um problema social, casamento não resolve problemas espirituais. Porque pecado não se apaga com casamento, pecado se apaga com arrependimento. Se você realmente tem a dignidade do evangelho, o que você deve dizer a você mesmo todos os dias é que aquele que está nele deve andar como ele andou, aleluia. Por que é que eu vou me entregar? Por que é que eu vou defraudar o evangelho de Cristo? Aquele que peca deliberadamente está pisando no sangue de Cristo Jesus, está crucificando a Cristo pela segunda vez. Isso não é bom a ninguém. O que Deus está dizendo é que o evangelho é algo que nos traz para um lugar de dignidade. O quarto elemento dessa armadura é o escudo da fé. Paulo fala que com o escudo da fé se apaga os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, Hebreus 11, é um capítulo totalmente dedicado à fé. A fé que a Bíblia fala das coisas que não se veem, mas a prova daquelas que se esperam. E o capítulo 11 de Hebreus é totalmente dedicado à fé.
Então fala dos heróis da fé. E lá no verso 33 e 34 diz assim: os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. A fé tem esse poder, querido. A fé, ela vai buscar força onde não tem. A fé tem esse poder, ela nos move no sobrenatural. A fé, ela te traz a um lugar que você não é capaz de imaginar. A fé é algo que vai sendo aprimorada, que vai sendo construída. A fé vai crescendo, 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 crescendo cada dia mais. E como é que nós podemos desenvolver essa fé? Uma fé que é capaz de vencer reinos, uma fé que é capaz de praticar justiça, uma fé que alcança promessas, uma fé que tira forças de onde não existe. Como é que nós desenvolvemos a fé? Paulo nos dá a dica lá em Romanos 10, 17, dizendo assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir da palavra de... Quem aqui anda ministrando na sua vida? Você acha que você vai construir fé assistindo novelas? Você acha que você vai construir fé assistindo essas séries todas americanas que eles exibem e que reúnem na frente das televisões multidões e multidões? Você acha que você vai construindo fé indo num cinema assistir aqueles filmes de Hollywood? Fé se constrói com a Bíblia. Fé se constrói ouvindo a palavra de Deus. Fé se constrói andando perto de gente que quando abre a boca fala da palavra. É assim que se constrói fé. É assim que se constrói a fé. A fé vem pelo ouvir. Se você não der ouvidos à palavra de Deus, seguramente você vai dar ouvidos ao que o mundo fala. Quando uma pessoa rompe e quebra os princípios de Deus, é porque antes ela deu ouvido àquilo que o mundo falou para ela. Quantas não são os jovens, os adolescentes, que falam assim: você não usa droga? Não, estou fora. Oh, mas você é careta. Você é careta, cara, vamos aí. Quantos não passam por isso? Eu passei por isso. Eu passei por isso. Eu não quero dizer, porque o meu filho, porque foi... Não, eu quero dizer para você claramente, eu fui uma pessoa que me envolvi com cocaína, me envolvi com maconha, me envolvi com bebida alcoólica. Sabe por quê? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Você anda com quem não presta e você começa a ficar parecido com essas pessoas. Você anda com um homem de Deus, você anda com uma mulher de Deus, você começa a ficar parecido com esse homem de Deus, com essa mulher de Deus. Você não tem necessidade disso, jovem. Você não precisa passar e sofrer aquilo que talvez o seu pai, a sua mãe, pessoas como nós sofremos. Nós já fomos na frente e nós já sofremos. Se tinha uma carga que tinha que responder lá diante dos demônios que cobravam e diziam: eles precisam sofrer, ótimo, eu já sofri, você já sofreu. E antes de nós, Jesus Cristo já sofreu. O preço já foi pago. O outro elemento que a palavra de Deus nos ensina, que essa armadura tem que conter, é o capacete da esperança, da salvação. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A salvação, como tal, ela nos traz a esperança. Quando Jó é confrontado, ele diz assim: o meu Redentor vive. A salvação é algo que o apóstolo Paulo vai falar assim: é uma paz que excede o nosso entendimento, guardando os nossos corações, os nossos pensamentos em Cristo Jesus. A esperança da salvação é aquela situação que se levanta, quando o inferno se levanta contra a tua vida, você está em paz. Não é que você é indiferente, não é que você é aquela pessoa fria, não é que você é aquela pessoa que não sofre, não é que você é diferente dos outros, mas é que você tem uma esperança tão grande, uma convicção tão grande da sua salvação, que você pensa assim: aconteça o que acontecer, Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo, tudo isso vai passar. A Bíblia fala: o choro vem por uma noite, a alegria vem pelo romper da manhã. Tudo vai passar, querido, tudo vai passar. E eu espero na salvação do meu Deus, aleluia. Em Abacuque a palavra de Deus fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta,
ainda que não haja mantimento nos campos, ainda que a ovelha da malhada seja arrebatada, ainda que nos currais não haja gado, ele diz: todavia eu esperarei no Senhor, aleluia, o Deus da minha salvação, aleluia. Espera nele, ele é a esperança da nossa salvação. E o último elemento dessa armadura é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Quando Josué, jovenzinho, sucedeu Moisés, depois que Deus recolheu a vida de Moisés, a primeira coisa que Deus falou para Josué foi o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A palavra de Deus é o teu guia seguro. Você quer prosperar? A palavra de Deus te dá o caminho. Você quer ter uma família abençoada? A palavra de Deus te dá o caminho. Você quer ter filhos abençoados? A palavra de Deus te dá o caminho. Ela fala para você: cria o teu filho no caminho que deve andar. Quando ele for grande, você não vai ter que ficar exortando o teu filho, ele não vai se afastar do caminho. Ontem nós estávamos conversando e dizendo acerca do impacto da glória de Deus, dizendo sobre os jovens, e dizendo assim, sabe, o que eu entendo que deve acontecer com toda pessoa é ela ter um encontro verdadeiro com o Senhor, é ela ser impactada pelo Espírito Santo. Porque o dia que o Espírito Santo de Deus te marcar, escute, o dia que o Espírito Santo de Deus te marcar, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. É impossível receber o toque do Espírito Santo e continuar sendo a mesma pessoa que antes. Aí você vai dizer: mas pastor, eu conheço gente que se desviou. Sim, porque eles estavam entre nós, mas eles não eram dos nossos, por isso eles se desviaram. Porque se eles fossem dos nossos, eles estariam hoje aqui, ouvindo a palavra, buscando o poder, buscando o Espírito Santo de Deus. A palavra é tão tremenda, que por falta de conhecimento dela, talvez seja um dos pontos que os crentes mais caiam. É um ponto onde o diabo mais te derruba, é na palavra de Deus. É por falta de conhecimento da palavra de Deus. A astúcia do diabo é algo impressionante. Quando ele tenta Jesus, a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 4, a Bíblia fala sobre Jesus sendo tentado pelo diabo. E depois destas coisas, depois que Jesus foi batizado, a Bíblia fala que pelo Espírito ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia fala que olhando e vendo que ele tinha fome, porque ele havia jejuado 40 dias e 40 noites. A Bíblia fala que ele teve fome, então o diabo se manifesta a ele e diz assim, presta atenção: se tu és o Filho de Deus. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Como se tu és o Filho de Deus? O diabo sabia que ele era o Filho de Deus. Que conversa é essa atravessada? Se tu és o Filho de Deus. Ele queria colocar o que em Jesus? Dúvida. Ele queria colocar o que em Jesus? Jesus dissesse assim, pode ser que eu não seja. Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pão. E Jesus, se não conhecesse a palavra como conhecia, porque ele próprio é a palavra, ele talvez dissesse assim, eu vou ordenar para que o diabo veja que eu sou o Filho de Deus. Mas ele respondeu e disse assim, Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo, não se dando por vencido, diz que o leva a Jerusalém no alto do pináculo e diz assim, atira-te daqui abaixo, porque também está escrito, ele dará ordem aos teus anjos para que te guarde. E Jesus disse assim, você acha que você conhece a palavra, mas eu sou a palavra. Na palavra também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, aleluia. Pela terceira vez, vocês bem sabem, o diabo leva Jesus ao alto de um monte e mostra todos os reinos desta terra e disse, prostrado me adorares, te darei todos os reinos desta terra. Jesus olha e fala, Satanás, está escrito, adorarás somente ao Senhor o teu Deus e só a Ele prestará culto. Arreda-te, Satanás, arreda-te, Satanás, arreda-te, Satanás, aleluia. Bendito o nome do Senhor. Sabe como é que Jesus venceu toda essa batalha? Com a palavra. Qual é o tempo que você dedica da tua vida para conhecer a palavra? Qual é o tempo que você gasta do teu dia lendo, estudando, buscando, querendo entender e compreender a palavra? Deixe-me dizer uma coisa para você. Há muito tempo que eu estudo a palavra de Deus.
E tem dia que eu me desespero. A minha mulher é testemunha. Tem dia que eu me desespero, porque tem dia que eu olho e eu falo: Senhor, eu não conheço nada da tua palavra. Eu começo a estudar. Teve uma semana que eu passei 3 dias estudando, de manhã até de noite, estudando. E você olha e fala: eu não conheço nada da tua palavra, Senhor. Se o Espírito Santo de Deus não me trouxer a memória, se o Espírito Santo de Deus não for lá e puxar a palavra aqui, puxar a palavra ali, quando o diabo veio sobre mim, quando ele me atacou, quando ele se levanta, quando ele ainda virá sobre mim, se o Espírito não puxar essa palavra e não trouxer a minha mente, não trouxer a minha memória, não me fazer como Jeremias, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, se ele não me trouxer essa palavra, o que será da minha vida? Por que é que você não estuda a palavra? Ela não é uma palavra qualquer, ela é a palavra de Deus para a sua vida. Sem a palavra, a sua armadura fica faltando. Mas observe que Paulo não inclui aquilo que a gente muitas vezes acha que é uma arma de Deus para vencer o diabo, chamada oração. Ele diz ao final: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mas ele não coloca a oração como parte da armadura do cristão. E sabe por que ele não coloca a oração? Porque a oração é a própria batalha. A oração é o próprio momento em que você está batalhando com o diabo. É quando você ora. É quando você põe o teu joelho no chão, é quando você fecha os teus olhos, é ali que a tua guerra está sendo travada. A tua oração não compõe como uma arma para a sua armadura, ela não compõe como um adereço dessa sua armadura, porque ela é a própria batalha. Deixe-me ser mais claro para você. Quando um filho não quer vir à igreja, quando um casal se separa, quando alguém se vê assistindo pornografia, isso não é a batalha. Isso é o reflexo de uma batalha que talvez você perdeu. A sua batalha foi antes. Você deveria estar orando, você deveria estar clamando. Quantas não foram as vezes? Todos são unânimes quando vão estudar a vida de Davi e fala: se Davi não tivesse naquele terraço olhando Batseba tomar banho, Davi não teria pecado. Se eu e você estivéssemos com o nosso joelho dobrado, se nós estivéssemos orando, muitas situações da nossa vida não teriam acontecido. Porque nós perdemos as batalhas, porque não as batalhamos, porque não entramos no lugar em que deveríamos entrar e orar. A oração é a tua batalha. A oração é a tua batalha. A batalha não se sente na carne. A batalha é no espírito. A batalha, ela não é algo humano. Quando você ora, você muitas vezes se vê pronunciando palavras que você sabe que não vem de você. Quando você ora, muitas vezes, você ora em línguas que você nem sabe o que é que você está orando. Porque a tua oração chega a Deus. A tua oração é algo que toca o coração de Deus. A Bíblia fala lá em Apocalipse que os anjos do Senhor passam com salvas de prata, recolhendo as nossas orações, as orações dos santos, para levar diante de Deus como um cheiro de incenso suave, aleluia. Quando nós oramos, eu fico imaginando que quando nós dobramos o nosso joelho e nós oramos, se lá no céu está tendo alguma conferência, eles estão conversando alguma coisa, Deus fala: só um momento, Deus levanta e olha e fala: meu servo está orando, glória a Deus, aleluia. Aleluia! Nós temos que orar, nós temos que batalhar. Jesus vai dizer: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a tua carne, a minha carne, ela é fraca demais. Nós, pelo poder da nossa carne, nós não podemos resistir. Você não resiste, às vezes, nem o tamanco da tua mãe. Quantas vezes, lembra a tua mãe que você aprontava, sua mãe limpava todo aquele chão? Tem uma história lá que eu ouvi no Brasil, lá que um policial vai atender uma ocorrência de uma mulher que deu 40 facadas no marido lá.
Só porque ele pisou na cozinha que ela tinha acabado de limpar, ela pisou com o pé sujo. E aí o policial liga para o capitão e fala para o capitão: capitão, estamos aqui com a mulher deu 40 facadas no marido. E o que vocês fizeram, rapaz? Rapaz, nós estamos esperando o chão secar. Não vamos nem entrar. Mulher brava demais. A nossa carne é fraca. Nem o tamanco da sua mãe se aguenta. Mas presta atenção, voltando aqui. Esses dias eu estava assistindo um trecho de uma mensagem de um pastor chamado John Piper. Já é um senhorzinho. E ele falou algo que me tocou muito. Ele disse: separe um tempo e um lugar. Presta atenção, eu já vou terminar. Separe um tempo e um lugar para você orar. E não negocie isso por nada na sua vida. Separe um tempo e um lugar para você orar. E não negocie isso por nada na sua vida. Muitas vezes, o que nos impede de orar é a nossa indisciplina. É a nossa desorganização. É a nossa negligência. É não levar a sério aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. O seu filho não quer vir à igreja e você não sabe por quê. O seu filho perdeu o desejo de vir para a igreja e você acha que é porque ele está crescendo e ele está sendo atraído pelo mundo. Ele só está sendo atraído pelo mundo porque talvez você parou de orar por ele há algum tempo. O teu lugar de oração e o teu tempo de oração deve ser inegociável. Eu quero terminar fazendo 3 perguntas. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é: qual é a hora do teu dia que você separou para estar nesse lugar? Qual é a hora do teu dia em que você vai a esse lugar e você dobra o seu joelho e aí você ora? A segunda pergunta: onde é esse lugar que você sempre ora? Onde é? Pode ser o teu quarto de guerra, pode ser a tua sala, pode ser a tua cozinha, pode ser aquela cadeira que você não negocia por nada, pode ser aquele sofá, pode ser aquela almofada, pode ser aquele tapete, pode ser até aquele chão gelado. Qual é o lugar que você não negocia? Porque aquele lugar é um lugar em que você sempre ora. A terceira pergunta para nós terminarmos: quantas vezes a tua esposa, ou teu marido, ou os teus filhos te viram você nesse lugar, orando como você havia se programado para nele estar? Quantas foram as vezes que o teu filho acorda e quando ele desce, ele vai falar alguma coisa e ele vê você de joelho orando? Quantas são as vezes que o teu marido, a tua mulher chega da rua, abre a porta e vai te procurar e você está nesse lugar orando? Preste atenção. A oração é a batalha. E muitos aqui estão perdendo as suas batalhas por falta de oração. Aquilo que cabe a você fazer, Deus não faz. Você é o responsável por estabelecer o momento, você é o responsável por estabelecer o lugar da sua casa em que você vai fechar os seus olhos, você vai dobrar o seu joelho e você vai clamar. E uma coisa eu posso te assegurar pelo conhecimento que eu tenho da palavra: aquele que me buscar, eu responderei, porque eu não lançarei ninguém fora daqueles que vêm a mim. Clama, 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 clama. Jeremias fala exatamente acerca disso. Busca, busca, busca. Você vai clamar e Deus vai responder. Você vai buscar e Deus vai falar com a sua vida. Ore. Tudo que você precisa é estabelecer um lugar e uma hora com Deus. E pode ter certeza, nesse lugar e nessa hora, Deus ali estará. Porque Deus quer conversar, falar, te animar. Deus quer te fortalecer e te revestir. Porque Ele é Deus. E Ele estabeleceu para falar com a sua vida através das orações. Aleluia. Essa é a mensagem. Essa é a palavra que nós devemos meditar.
e entender por que é que o diabo está levando vantagem da nossa vida. Por que é que o diabo está levando tanta vantagem sobre nós? Pode ser que aqui nessa igreja, nesta manhã, alguns, à medida que foi sendo trazida essa mensagem, você foi dizendo assim: a minha armadura está faltando isso, a minha armadura está faltando a verdade, a minha armadura está faltando a justiça, a minha armadura está faltando a dignidade do evangelho, a minha armadura está faltando a fé, eu não estou alimentando a minha fé com a palavra. Pode ser que você disse assim: o meu capacete da salvação, essa minha esperança da salvação, eu estou com dúvida acerca da minha salvação. Pode ser que você diga assim: eu não estou dando a devida atenção à palavra. Pode ser que você diga: a minha armadura hoje está em falta, está em falha, a minha armadura não está perfeita. Mas pode ser também que a tua armadura pode estar perfeita, a tua armadura pode estar completa, mas talvez está te faltando entrar nesse lugar, na hora marcada, no lugar marcado, e ali ter um encontro com o teu Salvador, ali ter um encontro com o Senhor, aquele que vai colocar as palavras na tua boca, aquele que diz para nós: vocês não sabem orar, mas eu intercedo por vocês com gemidos inexprimíveis. Eu tomo as orações de vocês e eu as levo diante de Deus, e até quando vocês derramam a lágrima, eu traduzo diante de Deus e digo: Ele está falando desta maneira, aleluia. Se você se sente compungido por essa palavra, se você é capaz de dizer: a minha armadura está em falta, ou eu não estou comparecendo nesse lugar para orar como deveria, então esteja certo, foi com você que Deus falou nessa manhã. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. A esperança viva em Cristo Jesus nos faz crer e nos faz compreender que Ele é o grande Deus transformador. E eu quero, em nome de Jesus, dizer para você que você até aqui foi, porque já não é mais, você foi uma pessoa negligente na sua vida de oração. Mas eu creio que daqui a algum tempo é provável que você me procure e diga assim: pastor, muita coisa na minha vida mudou depois daquela palavra. A honra e a glória não é minha, a honra e a glória é do Senhor. E você vai dizer: mudou por uma única razão. Eu estabeleci um horário e um lugar, e eu revesti a minha armadura. E porque eu fiz isso, o diabo não pôde mais resistir a mim. Quando ele se levantou na minha vida, o que Deus fez foi derrubá-lo. Porque quando eu clamava, Deus mandava anjos, Deus mandava fogo, Deus mandava ministradores, Deus mandava o seu poder, aleluia. Quando eu orava, quando eu clamava, Deus me ouvia, e a minha oração chegou ao céu, e Deus me respondeu. E principados, e potestades, e hostes malignas, e espíritos dominadores, e príncipes das trevas tiveram que ceder, tiveram que retroceder, tiveram que sair, porque a resposta de Deus chegou. E Deus está falando para esta igreja hoje, nesta manhã. Deus está dizendo para você: toma a tua armadura e começa a orar. Toma a tua armadura e começa a ir orar, voltar naquele lugar que talvez um dia você esteve lá e você o abandonou. Volte a orar, volte a clamar, volte a buscar esse Deus, porque Deus quer ouvir a tua oração, aleluia. Não tem idade, pode ser novo, pode ser jovem, pode ser velho, pode ser quem for. Deus está falando para você: você precisa buscar a Deus nesse lugar. Você precisa ter uma vida de oração disciplinada, regular, constante, regular, uma vida de oração em que Deus possa ter um momento que Ele sabe que quando Ele descer, lá você vai estar, aleluia. Onde estão essas pessoas aqui dentro dessa igreja? Onde estão essas pessoas aqui nessa igreja? Onde estão essas pessoas que hoje estão dizendo assim: eu vou revestir a minha armadura? Onde estão essas pessoas que hoje estão dizendo aqui: eu vou entrar nesse lugar de oração? O diabo não me amarra mais, o diabo não me impede mais, o diabo não me segura mais, ele não me segura mais. Eu vou entrar nesse lugar, nem que eu tiver que acordar mais cedo. Eu vou entrar nesse lugar, nem que eu tiver que acordar mais cedo. Eu vou entrar nesse lugar. Onde estão essas pessoas? Se essa cadeira te limita, vem aqui, vamos orar juntos. Aleluia. Xanarabassuri alamaneve andalabacantaраmaneve alabassuri anda. Aquele que quis estar nele
deve andar como ele andou. Aquele que diz está nele, deve andar como ele andou. Aquele que diz está nele, deve andar como ele andou. Aquele que diz está nele, deve andar como ele andou. Glória a Deus. Jesus não abria mão de passar as madrugadas orando. Aquele que diz que está nele, deve orar como ele orou. Aquele que diz que está nele, deve buscar ao Pai como ele o buscava. Jesus não precisava orar. Jesus talvez não tivesse a mesma necessidade que nós tínhamos, mas ele orava e ele buscava. E muitas vezes ele dizia: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas assim eu faço para que todos os meus irmãos saibam que eu e o Senhor somos um. Aleluia. Deus está falando com a sua vida hoje. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agora, Senhor, te pedir perdão, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Quantas foram as vezes, Senhor, que nós deixamos de orar? Quantas foram as vezes, Senhor, que nós buscamos, ó Pai, e nos pusemos a lutar com a carne e com o sangue, quando nós deveríamos estar orando, Senhor, e te buscando e lutando contra as hostes espirituais da maldade. Quantas foram as vezes na nossa vida, Senhor, em que nós fomos negligentes, Senhor. Nós não fomos capazes de passar nenhuma hora, Senhor, velando com o Senhor. E o Senhor estava prestes a ser entregue naquela cruz. E quando o Senhor clamava naquele Getsemane, Senhor, a tua palavra diz que sangue vertia, Senhor, como suor. E aqueles que ali estavam não foram capazes de orar uma hora sequer, Senhor. Uma hora. O Senhor está procurando hoje aqui dentro dessa igreja homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus que estejam dispostos a orar. Homens e mulheres de Deus que estejam dispostos a oferecer a sua vida no altar para queimar, para queimar, para queimar. Homens e mulheres de Deus que hoje podem, Senhor, olhar para o teu reino e dizer: mata, Senhor, esse velho homem. Mata, Senhor. Reveste a tua igreja, Senhor. Reveste os teus filhos, os teus servos, Senhor. Nós estamos perdendo batalha, Senhor. Não é porque o Senhor não tenha poder, não é porque o Senhor não é Deus, não é porque o Senhor não faça, mas nós temos perdido batalha, Senhor, porque nós temos nos descuidado da nossa armadura, porque nós muitas vezes, Senhor, não zelamos pela verdade, não somos justos, Senhor, porque muitas vezes deixamos o pecado tomar conta da nossa vida. Quantas vezes, Senhor, não nos portamos da maneira digna como o teu evangelho exige? Quantas são as vezes, Senhor, que nos faltam a fé? Nos falta a fé, Senhor, porque a nossa fé não está sendo alimentada, Senhor. Estamos morrendo secos, estamos morrendo, estamos como pó. Não choramos, não suamos, fazemos uma oração morna, fazemos uma oração, muitos de nós talvez agradeçam na ceia, agradeçam durante a hora que vai dormir. Talvez alguns aqui agradeçam, Senhor, quando recebem o seu salário. Mas não é essa oração que o Senhor está falando nesta manhã. O Senhor está falando de uma oração em que nós botamos ali o nosso joelho e oramos, Senhor, até que não haja forças. Até que não haja forças, Senhor. Até que o teu Espírito venha sobre nós e nos domine. Até que o teu Espírito venha sobre nós, Senhor, e nos tome de uma tal maneira, Senhor, que a nossa carne já não pode mais responder. Oh, meu Deus e meu Pai, quantos de nós, Senhor, estamos nos sentindo fracos, estamos nos sentindo, Senhor, cansados, desanimados.
Tem gente até pensando, Senhor, em abandonar a cruz. Tem gente aqui dentro dessa igreja que não está se dando conta. O diabo está querendo arrancar ela de dentro da igreja. Deixe-me dizer uma coisa, querido. O diabo começa te arrancando da igreja, depois o diabo te arranca da fé, e depois o diabo te arranca do evangelho. Não perca aquilo que você já conquistou. Não deixe o diabo te roubar. Não deixe o diabo te enganar. Manarabassuri alamanévias. O Espírito Santo de Deus hoje está passando aqui dentro dessa igreja. Está tocando no teu coração. Esta não é uma mensagem de acusação. Não, 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 não. Esta é uma mensagem de arrependimento. Esta é uma mensagem de quebrantamento. Esta é uma mensagem, aleluia, de uma exortação de alguém que ama e que não desistiu da sua vida, de alguém que ama e que desesperadamente quer ter com a tua vida um encontro. Esse é o Deus que fala com você nesta manhã. Um Deus que diz para você: como eu desejo ouvir a tua oração, como eu desejo te encontrar naquele lugar, como eu desejo te encontrar sempre naquele mesmo horário. Oh, Santo Deus Todo-Poderoso, vai passando agora, Senhor, vai transformando os corações, Senhor. Vai tirando, Pai, de cada um de nós, Senhor. Talvez, Senhor, a nossa própria retidão, Senhor, está nos impedindo, Senhor, de entrar nesse lugar e de orar e de clamar. Senhor, nós precisamos clamar, Senhor, nós somos pecadores. Nós somos pecadores, Senhor. Como nós precisamos do Senhor. Como nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, Senhor, como a terra necessita da água, da chuva. Nós precisamos do Senhor. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é o ar que nós respiramos. As coisas da nossa vida só fazem sentido se o Senhor estiver nela. Oh, ribassuri alamanalabachanarabassui eremanevia. Deus Santo, Deus Santo, transformador. Anaiastu yaramanevias. Deus vai passando agora, Senhor, através do Teu Santo Espírito. O Senhor vai ministrando nos corações, vai ministrando, Senhor, em cada vida aqui. Você tem uma irmã ao seu lado, ore com essa irmã. Você tem um irmão ao seu lado, ore com esse irmão. Se você está em 2, 3, orem, se juntem, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. Vamos chorar diante de Deus. Vamos voltar às primeiras obras, ao primeiro amor. Vamos voltar àquela vida que nós levávamos, uma vida de oração constante, uma vida em que a palavra de Deus para nós, aleluia, um versículo para nós, e falava conosco de uma forma tão poderosa. Basta uma palavra, Senhor, basta uma palavra, Senhor. Oh, ricamanalabasu eremanai, rechanarabasu eremanai, rei suri eremion de nabia neve andelabasturi onde ramacharamanalabaia. Santo, 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 Riamandaramanalabaia. Renova, Senhor, a tua igreja nesta manhã. Renova, Senhor, a tua igreja nesta manhã, Senhor. Aquele que não orava, Senhor, vai orar. Aquele, Senhor, que profetizava, vai voltar a profetizar. Aquele que não falava em línguas, vai falar. Renova, Senhor, renova nesta manhã. Desce, Senhor, desce poder sobre esse lugar. Desce poder sobre esse lugar. Desce a tua unção, Senhor. Desce a tua unção sobre a tua igreja hoje. Oh, riabassurianda labaia. Quebra, Senhor, paradigmas aqui, Senhor. Quebra, Senhor, agora. Em nome de Jesus Cristo, vai manifestando o teu poder. Vai manifestando o teu poder, Senhor. Acende a chama nos corações, Senhor. Levanta, Pai, a tua igreja. Levanta, Senhor, aqui tem homens de Deus, aqui tem mulheres de Deus, Senhor. Levanta a tua igreja, Senhor. Aquele que está fraco, Senhor, vai ser fortalecido agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, renova, Senhor, esta vida. Coloca as palavras, Senhor, nessa boca. Oh Deus, ensina a orar, ensina a te buscar, ensina a clamar, Senhor. Ensina a tua
igreja, Senhor, a orar. Oh, Santo Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 vai espalhando, Senhor, sobre esse lugar, vai espalhando labaredas de fogo sobre esse lugar, vai tocando, Senhor, em cada vida aqui nesse lugar, nessa manhã, Senhor, vai transformando, Senhor, vai transformando, Senhor. Flui, Espírito, flui, Espírito, flui, flui nesse lugar, flui nesse lugar. Oh, alabaia, xaramanalabaçu, yeremanai. Quanto tempo que você não orava, quanto tempo, chora, ramandaia, xaramanalabaçu, yeremanai. Se você tem lágrimas para chorar, chore. Se você tem lágrimas para chorar, chore. Deus está se movendo nesse lugar, Deus está se movendo sobre a tua vida, Deus está se movendo sobre a tua vida. Oh, alabaçuri mieremanalabaxaramanalabaçu yeremanai. Deus quer te renovar, Deus quer te renovar, Deus quer te renovar, aleluia. Biai suieremai. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Oh, diz estar nele, deve andar como ele andou. Aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Aleluia, glória a Deus. Como nós sempre fazemos, nós queremos nesta manhã convidar pessoas que tenham no seu coração o desejo de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Pessoas que estão aqui, pessoas que nos assistem, pessoas que talvez estejam bem longe, mas que hoje têm a necessidade de entregar a sua vida ao Senhor. Pode ser que também existam pessoas que um dia entregaram a sua vida ao Senhor e hoje estejam voltando à casa do Pai. Pode ser que hoje você esteja dizendo: eu estou voltando, eu sou o filho pródigo que estou voltando à casa de meu pai. Nós queremos hoje te convidar, se você deseja entregar a sua vida para Jesus, se você deseja confessá-lo publicamente, se você deseja hoje se reconciliar com Ele, nós queremos orar pela sua vida. Feche os seus olhos. Igreja, repita dizendo assim: Senhor, eu quero nesta manhã que o céu deste lugar se abra e que todos nós sejamos impactados pela glória do Senhor. Se há aqui no nosso meio um irmão ou uma irmã que queira entregar a sua vida a Jesus Cristo, repita assim dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida, porque a partir de hoje eu não sou mais o dono dela, mas o Senhor passa a ser o verdadeiro dono da minha vida. Eu estou aqui, Senhor, me colocando diante do teu altar. Quero ser um cheiro de incenso suave nas tuas narinas. Recebe, Senhor, a minha vida no teu reino, em nome de Jesus. Amém. Se há alguém aqui e você quer vir aqui à frente para que eu ore por você, não tenha vergonha, não tenha medo. Vem aqui na frente e eu vou orar pela sua vida. Não tenha vergonha, não tenha medo. Vem aqui e eu vou orar pela sua vida. Você quer se reconciliar com o Senhor? Vem aqui e eu vou orar pela sua vida. Vem, porque tem mais gente aqui. Pode vir para frente. Vem, não tenha medo de se expor. Aquele que confessar Cristo Jesus publicamente, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Vem, entrega a sua vida ao Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor hoje. Glória a Deus.
Bendito é o nome do Senhor. Levanta a sua mão para cá, por favor. Levanta a sua mão. Hoje você está Levanta a sua mão. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a vida da tua filha, Senhor, que hoje está aqui dizendo: eu quero entregar novamente a minha vida ao Senhor. Ela tem os seus motivos, ela tem, Senhor, no seu coração a razão pela qual ela deu esse passo até aqui, Senhor. Eu quero te pedir por ela, por toda a casa dela, pela família dela, Senhor, para que o Senhor que começou essa boa obra, Senhor, a desenvolva e essa obra cresça, Senhor, e dê frutos. Para que o Senhor marque essa família, para que o Senhor marque essa vida, Pai. Para que o Senhor a levante, Senhor, o Senhor a revista com todo o teu poder, Senhor. E quando vier o dia mau, Senhor, ela esteja tomada de uma firmeza tão grande, que ela jamais vai, ó Deus, se sentir só, porque nós nunca estamos só, o Senhor sempre está conosco. Senhor, eu quero em nome de Jesus te pedir, Senhor, que se esse nome, ó Deus, por alguma razão no coração dela, ela acha que não foi escrito no livro da vida, então faça com que esse nome no teu livro, Senhor, ganhe hoje uma letra de destaque, porque o nome dela está escrito aí, e essa vida é do Senhor, ela é tua, Senhor. Aleluia. Que Deus te abençoe.